pessoal, eu sou Fátima Carvalho, estou aqui no Pet Art com Lamax para mais uma aula de quilling com vocês. E aí nessa série, né, eu estou apresentando novas figuras para vocês poderem compor quadros e várias outras peças com o quilling. Hoje é uma ideia de Páscoa, porque aí a gente ainda tem um tempinho, né, dá tempo de vocês aprenderem e ainda fazerem para a Páscoa desse ano, né. Então um cartãozinho como ideia. Mas também você pode pôr numa sacolinha para pôr o ovo dentro, numa caixinha, quem já trabalha, né, com cartonagem ou com outras técnicas, pode usar para aplicar no MDF. Então uma ideia, né, uma tagzinha, então você vai dar lá uma caixinha de bombom, faz uma tagzinha, né, com um coelhinho, ou um cartão mesmo para presentear, porque é tanto chocolate, né? Que às vezes é mais legal uma outra coisa, um caderninho para criança, uma outra ideia com um coelhinho e que tem a ver com a Páscoa, mas que, né, complementa o seu chocolate, ou você dá só mesmo o cartãozinho. Então um coelhinho aqui bem bonitinho, tá? Coelhinho com a cenourinha. Então eu peguei um papel estampadinho, aqui eu fiz uma versão, o mesmo papel que de um lado ele é listado, do outro ele é de bolinha, então aqui o pronto tá no listadinho, eu vou fazer a nova versão aqui no bolinha, tá? Aí eu cortei, né, esse aqui é um furador, né, que tem essas ondinhas aqui, mas se não tiver pode ser um círculo comum, que você risca com um copo, um quadradinho, né, o formato que você quiser, só para dar um destaque no estampado, então a parte lisa, o coelhinho aparece mais do que se eu aplicasse ele direto no estampado, tá? Então eu vou aplicar aqui, né, esse aplique nesse formato, mas que pode ser qualquer formato que você tiver aí. Colo aqui. E aí a gente vai fazer o coelhinho, tá? Bem simples o coelhinho, bonitinho. E aí o legal é dar uma boleadinha nele, porque aí tem esse... ele fica mais volumosinho, fica mais charmosinho do que se eu fizer ele retinho. Aí a gente vai usar a régua boleadora, tá? Que ajuda a gente a dar esse volume no bichinho, ficar bem bonitinho. Então eu vou enrolar, ó, eu vou fazer uma pecinha grande. Toda vez que eu preciso de uma peça maior, assim, aí tem gente que tem dificuldade de fazer só na ferramenta, porque começa a dançar, a pecinha não fica retinha. Então a gente tem uma outra ferramenta que ajuda muito, que é essa reguinha aqui, ó. Então eu coloco a ferramenta aqui, aí eu venho com a tirinha. E aí essa base eu fico apoiando ela aqui, ó, e o rolinho fica bem retinho, tá? Não tem perigo dele ir entortando na ferramenta, ó. Então a mesma coisa que eu enrolo sem a reguinha, né, só com a ferramenta que a gente já conhece, essa reguinha ajuda quando eu preciso de rolinhos maiores. Então eu vou emendando e vou apoiando ela nessa reguinha aqui, ó, tá? Então eu enrolo, mesma coisa, chega no final, pinguinho de cola, dou uma pressionadinha aqui, né, pra pegar a cola, achato bem aqui, posso soltar, porque ela tá fixa, e venho com outras tirinhas aqui, ó. Então, mais um pinguinho de cola, aqui onde eu terminei a outra, dou uma pressionadinha pra cola pegar, e continuo enrolando, ó. E aí vou achatando aqui pra pecinha ficar sempre retinha. Tudo que eu vou bolear precisa ser bem apertadinho. Se a pecinha tiver meio frouxinha, eu não der essa apertadinha aqui, ela fica muito solta e aí quando eu vou bolear, desmancha. Então toda vez que eu vou fazer uma pecinha boleadinha, eu preciso que ela seja bem apertadinha, tá? E aí essa reguinha aqui facilita nesse trabalho, ó. Que aí eu vou deixando ela bem apertadinha e vou achatando aqui, ó. E vou continuando com quantas tirinhas eu quiser. Aqui a gente vai usar 4 tirinhas pra cabecinha e umas 6 ou 7 pro corpinho, tá? Tirinhas de tamanho A4, tá? A Lamax já vem com as tirinhas também. Vou enrolando, acho que dá pra ver, né, bem. E aí, a hora que ela começa a dançar, eu vou achatando aqui, ó, bem apertadinho sempre. Chegando no final, cola a pontinha.
E aí ela pode ir crescendo até o tamanho da reguinha aqui, né? Eu posso fazer um rolinho bem grandão assim, que ele vai ficar sempre retinho aqui com o auxílio dessa reguinha, tá? Ajuda muito. E sempre pressionando, senão a cola escapa e ela solta. E assim eu vou crescendo. Então, para a cabecinha foram 4 tirinhas, ó, vou precisar do rolinho que eu fiz aqui. Aí depois é só tirar, tá? Eu não vou fazer várias aqui, senão a gente perde muito tempo, mas depois que eu fiz o tamanho que eu preciso, aí é só tirar a mesma coisa e o rolinho tá retinho e certinho aqui, ó, tá? Aí, então, eu usei um rolinho com 4 tirinhas, tá? Então, ele fica do tamanho da cabecinha. E aí tem a reguinha boleadora aqui, que eu vou dar esse voluminho, ó, para o coelhinho ficar mais fofuchinho, assim, mais gordinho, mais bonitinho. Então, aqui a reguinha boleadora. Eu venho numa maior para eu começar a deslizar, ó. Então, nessa hora aqui, se o rolinho não estiver bem apertadinho, ele corre o risco dele se desmanchar. Então, sempre apertadinho. Então, eu começo na maior, depois eu desço na menor para eu conseguir bolear aos poucos, tá? Se eu já for na pequenininha, pode ser que ele escape também. Então, eu venho na grande e vou diminuindo aqui, ó. E aí, no tamanho certo do círculo aqui, ele vai ficar bonitinho assim, tá? Aí, pra não desmanchar, depois, na hora que eu for pôr na base, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola aqui dentro. Aí pode ser com um pincelzinho, põe um volume bom aqui de cola, pode pôr bastante, ou com uma haste, um pincel, o que você tiver aí pra não sujar as mãos, né? Pra não sujar o trabalho. Passo uma colinha aqui dentro e deixo secar. Aí o corpinho eu fiz a mesma coisa, um pouquinho maior, daí você pode estudar a sua proporção. Aqui eu já sei que eu usei 4 para a cabecinha e 6 ou 7 para o corpinho, tá? Se você quer um maior, então você vai procurar essa proporção aí, né, para ficar um tamanho proporcional da cabeça com o corpinho do coelho. Esse tamanho aqui para cartões, para tags, dá certinho. Então são 4 tirinhas e 6 tirinhas. Vou fazer a mesma coisa no corpinho, tá? Então, sempre começo numa bolinha maior e vou descendo a escala aqui, ó, até chegar no tamanho que eu quero pra ficar um boleadinho bem bonitinho, tá? Então, quanto mais apertadinho, sempre voltando, esse boleadinho vai ficar mais bonitinho, tá? Aí, a cola aqui dentro. Pode pôr um volume bom de cola e aí com um pincelzinho ou uma haste dessa aqui, eu passo a cola e deixo secar. Aí eu venho aqui na base e vou montando o coelhinho aqui, ó, tá? Esse coelhinho ele tá de ladinho, ó, ele poderia também ser em pezinho, com os 2 pezinhos e tudo mais, mas aí nesse caso ele tá de ladinho segurando a cenoura, por isso que tem só um pezinho aqui, que a gente tá vendo ele de lado, tá? Então aqui eu vou aplicar, agora a gente vai fazer a orelhinha. A orelhinha é uma tirinha que eu vou enrolar, enrolo, sempre na pontinha, pro miolinho ficar sempre bonitinho. Enrolo. Esse aqui eu já não preciso apertar tanto, porque depois eu vou soltar para dar o formato de gota para formar a orelha, tá? Então, de novo, para as 2 orelhinhas ficarem do mesmo tamanho, eu vou medir no gabarito aqui, tá? Senão sai uma orelha de cada tamanho e não fica legal. Então, aqui, ó, eu vou medir o círculo que eu usei e vou colar. E depois eu faço o outro lado igual, para as 2 orelhas ficarem do mesmo tamanho, tá? E aí é uma gotinha bem alongadinha assim, tá? Então, uma orelha, e aí de novo eu repito no mesmo lugar do gabarito para ela ficar do mesmo tamanho. Enrolo. Enrolo. Essa aqui eu já posso soltar, porque eu vou dar formato depois. Então, aqui no mesmo lugar, tiro, colo a pontinha e faço o formato da orelhinha aqui, que é uma gotinha, tá? Tiro pra cá
E aqui, ó, tá vendo? Por isso que eu sempre tenho que primeiro montar na base, ó. Porque aqui, ó, se eu já tivesse colado o corpo do coelho, a orelha ia sair pra fora aqui do aplique. Então, o que que eu vou ter que fazer? Descer mais um pouquinho pra a orelha caber aqui no espaço que eu tenho do aplique, tá? Então, aqui eu posiciono. E aí eu vou fazer o rabinho e as patinhas aqui, ó, tá? Aí a tirinha. Divido ao meio aqui, que é a patinha menor, né? Vou enrolar. Enrolo. A patinha é a mesma coisa da orelha, só que ela é um pouquinho menor. E aí, como é uma só, eu nem preciso passar lá no gabarito. Eu já posso soltar a mão livre aqui e colar a pontinha. E aí ela é uma outra gotinha, igual as orelhas, só que um pouquinho menor, pra formar a patinha do coelhinho aqui, ó. Tá? Aí, a mãozinha, né, a outra patinha da frente, é menorzinha. Eu vou usar 1/4 de tirinha e a mesma coisa, a mesma pecinha em 3 tamanhos. Uma pra orelha com uma inteira, uma pra patinha com meia e uma pra mãozinha aqui com 1/4 de tirinha só, tá? Essa proporção, quando você começa a criar as suas figuras, tem que ir testando, não tem jeito. Até aqui eu vou falando pra você qual que é a medida. Mas depois você quer inventar um coelhinho novo, quer inventar um gatinho, outro bichinho, você vai ter que ir estudando essa proporção. Fiz a cabeça, fiz o corpinho, ficou grande, vou cortar a tirinha. Ficou pequeno, vou ter que emendar as tirinhas. Então, você vai ter que ir testando essa proporção. Não tem como passar todas, né, todas as medidas. Quando você começar a criar, e aí você vê que quando você começa a fazer o Killing, você vê um desenho, você já começa a imaginar a versão dele em Killing. E aí você começa com esses testes aí de proporção e começa a sair e inventar as suas figuras aí, que é o mais gostoso, né? Então aqui o rabinho é só um rolinho que eu dei uma soltadinha, né, pra parecer mais redondinho. E aqui o rabinho. Aí aqui eu posicionei, vi que coube tudo direitinho, já posso colar, tá? Pra colar, eu passo cola na base aqui, um volume maiorzinho. Pego a pinça, passo a pecinha pela cola e vou aplicando aqui na base, ó. Dou uma pressionadinha, pouca cola, porque o papel pega bem, não precisa muita cola. E aplico aqui, só uma pressionadinha, já tá colado. A pecinha boleada, ela vai pegar cola só aqui em volta, né? Ela não vai pegar na peça inteira. Então eu tenho cuidado de passar. E aí eu não posso apertar, senão eu vou desmanchar esse boleado. Mesmo com a cola, ele fica mais firmezinho, mas eu não posso ir lá e apertar, senão eu vou desmanchar o boleado, né? Então com delicadeza, eu só dou uma pressionadinha aqui pra manter o boleadinho, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó, tem que espalhar a cola para que ela pegue em volta aqui, ó. E aí eu aplico aqui. Com delicadeza, para não desmanchar o boleadinho que a gente fez. E aplico aqui todo as outras partes do coelhinho que já estavam posicionadas. Aí pro olhinho, eu tenho um furadorzinho daqueles de papel mesmo, de escritório, assim, ou aqueles de scrap que me fazem bolinhas. Então eu fiz uma bolinha de furador. Mas se não tiver, é só pegar uma canetinha preta e desenhar um aqui na pontinha como se fosse o focinho e um aqui no meio como se fosse o olhinho, tá? Então eu coloquei esse aqui que é de furador, mas se não tiver, pode fazer o olhinho à caneta, tá? Aí aqui o olhinho. Então aqui, ó. Bonitinho, o coelhinho já tá prontinho. Aí pra dar um colorido a mais, eu vou fazer uma cenourinha e depois também, se quiser, você pode pôr florzinhas. Então já pode ir inventando, né, e variando aqui. Mas aí no caso aqui a gente vai fazer a cenourinha, tá? Essa daqui, ó. Aí pra cenourinha é muito fácil também. Na verdade é a mesma peça da orelha, da patinha e do bracinho do coelho, é tudo o mesmo formato, que em tamanhos e cores diferentes me dá
outra figura, né? Então, para cenoura, a mesma coisa. Eu vou enrolar no laranja, uma tirinha inteira, e aí eu vou soltar um pouco mais, ó. Solto bem e vou dar o formato de gota aqui que vai virar uma cenourinha, ó, bem alongada, tá? Se eu deixar muito gorda assim, ela não parece cenoura. Então, para parecer uma cenourinha, eu deixo uma gotinha bem alongada assim. Vou pôr a cenourinha aqui do lado do coelho e aí a gente faz umas folhinhas com verdinho para ser o raminho da cenoura. Então, eu posso dividir uma tirinha verde em 3 partes. E vamos fazer os raminhos da cenoura. Então imagina esse coelhinho, né, numa sacolinha, que você pode até comprar pronta e colar numa caixinha, ou num cartãozinho mesmo pendurado no ovo. É um diferencial do seu presentinho, né? Muito legal para quem ganha. Às vezes a pessoa gosta mais até do que o próprio presente, né? Porque hoje em dia é tão raro, né? As pessoas fazerem coisa à mão e é tudo comprado, aquela pressa. Então, quando você dedica um tempinho para fazer alguma coisa para alguém, acho que tem um valor maior, né? É mais legal. Então, aqui, ó, também gotinhas, que vai ser o raminho da cenoura. Então, esse carinho, né? Que você tirar um tempo para fazer uma coisa artesanal para presentear alguém, acho que é muito legal, né? Então aqui colo e aí a gente aplica aqui e finaliza com a cenourinha, mesma coisa, cola na base, um volume um pouquinho maior, seguro aqui, passo pela cola e aplico aqui, ó, como se o coelhinho estivesse segurando a cenoura aqui, tá? E aí ainda dá tempo, né? Dá tempo pra fazer pra essa Páscoa ainda, que aí você dá tempo de procurar os materiais, a Lamac já vem com as tirinhas cortadinhas, só fazer. Aí eu colo aqui. Aí tá prontinho o nosso coelhinho. Então, hoje essa ideia é pra Páscoa, né? Você pode, como eu falei, ou um cartãozinho, aplicar na sacolinha, na caixinha e presentear alguém com uma coisa feita à mão, bem bonitinha, de quilling. Então, espero que vocês gostem, curtam lá, se inscrevam, que vem mais aula de quilling aí pela frente. Obrigada!